Senhor para trazer aquilo que o Senhor tem e não o que ela tem. Porque o que ela tem é apenas humano, assim como cada um de nós. Mas o que o Senhor tem é sobrenatural para cada um de nós. Nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos, toma a tua filha, toma os seus lábios, toma o seu corpo, toma a sua mente e faz aquilo que o Senhor se agradar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Já me sinto parte dessa igreja, né? Tenho recebido o carinho de muitos irmãos aqui. Eu sei que os irmãos, que essa igreja ama muito a Deus. E eu sei que há um zelo muito grande por esse púlpito. E eu quero agradecer o pastor Jadson, quero agradecer o pastor Dilson, quero agradecer a cada pastor, são muitos pastores aqui nessa igreja, todos homens de Deus. Vocês são uma igreja muito rica, irmãos, porque tem pastores que a gente não pode dizer esse é melhor, porque são todos uma bênção para a glória do Senhor, e todos têm sido muito amorosos conosco, né? E têm aberto o coração sempre para nos receber aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Que Deus continue sustentando, abençoando a vida de cada um desses pastores. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu quero agradecer a confiança, né? Por estar aqui trazendo a palavra do Senhor, testemunhando tudo aquilo que Deus tem feito ali em nossas vidas. E eu quero também a minha família que está aqui comigo, quero agradecer. Vieram alguns irmãos comigo, porque também alguns deles já sempre pedem para vir quando eu venho, porque gostam muito de estar aqui, de participar do culto com os irmãos. Eu estou com minha irmã ali, Sandra, o esposo dela, Val, que fica em pé aí, gente. Estou também com minha outra irmã, Janes, com Wesley, fica aí em pé, Wesley. Então, são os irmãos que vieram aqui estar conosco para participar desse culto tão abençoado aqui, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos vivido ali em Moçambique muito da fidelidade de Deus, muito do agir sobrenatural do Senhor, e isso tem nos feito cada vez mais crescer em admiração a Deus, em amor ao Senhor por tudo que Ele é, pela fidelidade da sua palavra e a fidelidade do seu caráter. Deus é totalmente fidelidade, Deus é totalmente misericórdia, Deus é totalmente amor, e nós temos vivido ali. Nós temos pregado ali o Evangelho de Cristo, nós temos pregado ali o amor de Cristo, e o Senhor, Ele não tem nos deixado ser envergonhado ali, porque nós temos demonstrado o amor do Senhor, não só através da pregação da palavra, não só através da edificação da igreja de Cristo, mas nós temos demonstrado o amor de Cristo também, porque diante das dificuldades, diante das situações que ocorrem ali, e quando os irmãos vêm até nós, quando as pessoas, mesmo não cristãs, vêm até nós em busca do socorro, Deus tem agido também com as suas provisões, né? E nós temos podido abençoar aquelas pessoas, porque pregar o Evangelho não é só falar da palavra de Deus, né? E como o Senhor diz, nós não podemos falar da palavra do Senhor, a pessoa vem com a barriga vazia, nós falamos e da palavra de Deus e dizemos, agora volte para a tua casa, e dispensa a pessoa com a barriga vazia. Isso não é demonstrar o amor de Deus, e o Senhor tem nos mostrado isso ali, a fidelidade do Senhor, porque todos os que têm vindo, o Senhor tem suprido. Como eu já falei, nós vivemos ali pela fé. E eu digo que não há algo mais extraordinário no mundo do que viver pela fé. E ver a mão poderosa de Deus agindo e saber como esse Deus é vivo, como esse Deus existe, como aquilo que nós pregamos é verdadeiro, é vida. Porque nós vivemos isso na prática, né? O que está escrito aqui sobre a fidelidade de Deus, o que está escrito aqui sobre os milagres, sobre o caráter de Deus, nós temos vivido ali na prática. E eu sei que todos aqueles que servem a Deus, que andam no caminho do Senhor, têm experimentado e têm vivido isso ali também na prática.
Eu vou passar um slide, né, mostrando um pouco do nosso trabalho, aquilo que o Senhor tem feito ali. Eu não contava estar aqui esse ano, mas Deus permitiu que eu viesse. Eu estava orando, já tinha falado da minha família, não vou. E por que eu me esforço sempre para estar vindo, irmãos? Nós temos um trabalho ali que é totalmente por fé. Nós temos muitas responsabilidades sobre os nossos ombros. Agora nós estamos com a responsabilidade, né, como os irmãos têm acompanhado, de construir ali uma casa de acolhimento para idosos. E não é uma coisa pequena, porque nós não temos ali um outro local para acolher idosos. Esse é o primeiro que está sendo feito ali na nossa província. Então, é muita fé e tem que ter muita ajuda de Deus. E nós precisamos levantar parceiro, precisamos levantar intercessores. E indo, levando, trazendo ao conhecimento das pessoas aquilo, as nossas necessidades, as visões, os desafios que Deus tem feito. E no meio do povo, o Senhor vai levantando aqueles que Ele quer levantar, vai tocando no coração daqueles que quer tocar. E os intercessores são muito importantes para nós, porque nós sabemos o que temos enfrentado todos os dias ali, né? E nós precisamos dessa cobertura espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, vamos estar passando. Eu queria que os irmãos acompanhassem conosco, né? Porque a gente fala, eu poderia detalhar aqui cada uma dessas coisas. Mas é bom que também os irmãos estejam vendo ali aquilo que o Senhor tem feito. Não sei se já está pronto, se pode ser passado agora. Esse é o nosso campo de trabalho em Moçambique, desde 2011. Essa é a escola que trabalhamos lá, Kukula Pabotes, vai da alfabetização até a 6ª classe. E nós temos um probleminha na 6ª classe, né? Algumas crianças ali não sabem ler nem escrever. Isso vai da 1ª até a 6ª classe. Mas principalmente na 6ª, e ali eu fiz o trabalho de alfabetização com eles. Agora o nosso tempo de almoço. Ok, agora quem vai fazer oração? Todos já pegaram comida? Sim. Quem vai fazer oração? Não, uma pessoa só fazer oração. Alguns momentos em que estudamos a palavra do Senhor, isso aí nós cuidamos deles, né? Como falei, das feridas, mucosas, cortamos cabelo, temos reuniões com os encarregados, com as famílias deles, e ali aproveitamos para pegar o evangelho. Aí foi um período de formatura deles, agora nesse final de ano. Eu não estava lá, mas me mandaram as fotos desse momento lá esse trabalho nosso com a igreja, né? Um momento de culto, que é sempre com muita dança, com muita alegria. É o normal assim. Os irmãos que estiveram lá, passando 15 dias, sabem que não existe culto em Moçambique sem festejar o Senhor, realmente com corpo, com palmas, com dança, assim, com instrumentos musicais. E não é porque tudo vai bem, mas é porque tem Deus. Essa é a igreja sede, ali na cidade de Chimoio, onde eu fico. Ali onde ministramos a palavra, abençoamos os irmãos, edificamos a igreja. Essa é a união feminina, fazendo a apresentação todos os domingos. Cada departamento, né, faz
uma apresentação ali ao UFBN, ou União Feminina, é quem está se apresentando aí. Eles fazem a dança, né? E cantam músicas ali adorando ao Senhor. E essas são as senhoras. Elas se preparam e saem durante a semana para no domingo estarem ali se apresentando. Esse daí, quando uma criança está sendo apresentada ao Senhor, os familiares, os irmãos das igrejas levam presente. Pode ser uma moedinha, tipo 1 centavo, né? Lá falamos um medical, um sabonete, alguma coisa. Cada um leva aquilo que tem, aquilo que consegue, para poder essa oferta ser dada à família da criança, para ajudar nos primeiros dias. Um tempo com os jovens, aí eu estou projetando para eles um filme evangélico. Essa é a apresentação dos homens, né? Aí o departamento dos homens também louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor aí, eles fazendo a apresentação, né? Não é sempre assim não, os homens também dançam muito, não é só as mulheres que dançam não. Os homens se apresentam também com muita dança, com muito louvor ao Senhor. E aí na música eles estão dizendo uma canaca assim, obrigada Senhor, obrigada Senhor. Né, louvando e agradecendo a Deus por. Iniciei no seminário para esses pastores e via uma grande dificuldade para eles, né, com relação à palavra de Deus, à ministração. E Deus tocou no meu coração firmemente sobre estar ajudando esses pastores, cooperando com os pastores ali para trazer mais conhecimento, mais entendimento, para ajudar. E Deus me deu uma grande vitória, eu consegui fazer 2 seminários de pastores antes de vir. Esse é um dos momentos de adoração. Nós tivemos estudo, tempo de oração, de adoração. Foi algo muito bom para edificar, para ajudar, para abençoar a vida deles. Deus operou um grande milagre para que esse seminário acontecesse. Essa é a nossa cozinha, essas são as mamães que preparam ali o nosso alimento, a nossa comida, né? O café da manhã, almoço, janta. E pense, irmãos, que nesse dia estava um calor de 41 graus, sensação térmica de 43. Mas era o local que nós tínhamos para fazer e elas fizeram com muita alegria, com muito amor no coração. Olha esse franguinho que daqui a pouco... Nossa, que mamães abençoadas essas, hein? Depois desse seminário, a Aninha Matanda, nós fizemos curso também com toda a igreja, encerrando ali esse trabalho. Nós fizemos um seminário em Sofala, outro em Manique. E esse daí, irmãos, lembra que eu fiz aqui uma campanha, né, de bicicleta. Nós entregamos quase 30 bicicletas ali. Esses são alguns dos pastores felizes, né, parecendo que eles estavam recebendo uns carros 0 quilômetro, uma moto, não sei, porque muita alegria no coração deles, muita gratidão a cada irmão que abençoou, que cooperou com essas bicicletas. Foi mesmo assim uma grande bênção. E eles hoje têm essa arma ali de trabalho, né? Esse material de trabalho ali. Esse é o nosso trabalho com os idosos, né? A nossa casa de idosos ali, o terreno, conseguimos construir o poço de água. Aí nós entregamos os alimentos para eles. Então eu estou muito feliz com esse poço de água. Ali temos muita água mesmo. E nós avançamos ali com o trabalho com essas pessoas. Deus tem nos abençoado, tem suprido por sua infinita graça e misericórdia. Não tem sido fácil, não tem sido, mas Deus tem sido conosco ali. Ele não nos abandonou em nenhum momento. Esse ano tivemos outro ciclone que causou uma situação muito complicada no centro de Moçambique. E não na área que eu estou, em outra área, em outra aldeia onde nós damos assistência. Eles estavam se alimentando apenas de pepino mesmo e sopa de mato mesmo, irmãos. E nós fomos pedir socorro ali ao Senhor, orar,
irmãos começaram a ser enviados algumas ofertas, algumas contribuições, e eu pude estar enviando alimento ali para eles. Eu não consegui ir porque as estradas estão realmente uma verdadeira cratera para ir ali em Caia, lá em Moçambique, em Caia, e nós podemos alimentar ali essas pessoas. As casas deles sofreram muito, o estado em que estão a casa, eles ficaram quase uma semana lá na escola, depois voltaram mesmo assim para sua casa, e nós enviamos ali alimento para eles mesmo nas suas casas, né? E dessa forma entraram, assim mesmo a casa deles, e eles estavam lá e nós mantemos ainda com alguns alimentos por um tempo. Eu louvo ao Senhor porque Ele nunca tem nos desamparado, né? Porque não é fácil para nós estar ali, nós vivemos pela fé, tudo que fazemos é pela fé, e mesmo assim Deus nunca nos deixou sem enviar o seu socorro. A fidelidade de Deus sempre esteve presente, a misericórdia, o amor do Senhor que pregamos tem sido testificado ali através dos feitos que Deus tem feito ali naquele lugar. E Deus tem usado os seus meios, tem usado os seus instrumentos, tem movido corações. Esse é o nosso campo de... Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, né? Porque Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nessa igreja tem muitos que têm nos abençoado ali e têm cooperado. Muitos eu sei que têm nos abençoado com suas intercessões. E eu louvo a Deus. Esse seminário de pastores foi um grande milagre de Deus, porque, irmãos, os pastores das aldeias, os pastores mesmo da cidade, têm muito pouco conhecimento da palavra, não tem treinamento, a maioria deles não fizeram seminário, não tiveram estudo nenhum, e devido à falta de nós não temos pastores preparados, não temos exatamente como prepará-los, principalmente o das aldeias, e alguns a gente chama até para fazer algum curso mais prolongado, e mandar para outros lugares, mas se eles forem, a família passam fome, porque eles trabalham na machamba, na roça, e precisam estar ali para dar o alimento. Para nós enviarmos esses pastores para outro lugar, para poder fazer algum tipo de estudo, nós temos que assumir a responsabilidade de alimentar a família dele por aquele tempo todo. Infelizmente, ainda não temos essas condições. E ali nós ficamos, eu fui dar para um outro missionário, né? Um pequeno seminário que ele fez lá, eu fui ensinar por um mês. E ali, diante daqueles pastores, o meu coração se quebrou, porque alguns pastores ali não sabiam nem sequer recitar, não sabiam informar alguns versículos que comprovassem a sua salvação. E eu fiquei, meu Deus, como esses pastores vão ensinar outras pessoas que estão passando? E eu levei ao Senhor essa situação e desejando fazer esses seminários, pelo menos em 2 províncias juntados. Mas para trazê-los, eu teria que dar o transporte para eles virem e teria que alimentá-los ali por 3 ou 4 dias. E isso dependeríamos da graça de Deus. Nesse tempo, eu tinha olhado, não tínhamos ainda nem direito o valor para pagar o aluguel. Depois, quando eu olhei mais uma vez, chegou o valor para pagar o aluguel, e orando e dizendo, Senhor, olha os teus filhos, e orando. E quando foi no sábado de manhã, que eu fui abrir a conta para ver se tinha entrado mais alguma coisa, só tinha 38 centavos. Tinha sumido todo o dinheiro da minha conta, até o dinheiro do aluguel que tinha entrado tinha sumido. Alguém hackeou o cartão. Lá na França, em alguma cidade lá da França, não sei como fizeram isso. O banco que informou que foi lá, hackearam e tiraram todo o dinheiro da conta. Eu disse, pronto, agora não tem nem dinheiro de aluguel, nem dinheiro de pagar, fazer seminário, nem nada. E fomos orar ao Senhor, entrei em contato com o banco, passei a informação, e o banco bloqueou todas as senhas de aplicativo, de cartão e tudo. Minha irmã, que é minha procuradora, foi no banco aqui para tentar fazer outras senhas para mim, para eu ter acesso ao aplicativo, para ver se já tinha resolvido a situação, mas a procuração dela estava vencida, ela tinha que ir ainda renovar e tal. Enquanto isso, a gente orando, clamando a Deus e pedindo oração, né? Fui pedindo oração a algumas pessoas, e nesse meio tempo, algumas pessoas começaram a sentir no coração de mandar alguma oferta para ajudar a pagar o aluguel, né? Para não ficar devendo. E depois minha irmã conseguiu desbloquear. Quando eu entrei no aplicativo do banco, o banco já tinha devolvido todo o dinheiro. Então, aquilo que o inimigo queria fazer para prejudicar,
Deus transformou em bênção. Porque como o banco devolveu o dinheiro, e alguns irmãos já tinham ofertado para o aluguel, aquele dinheiro que tinha no banco ficou sobrando. Então, esse valor foi o que nós usamos para fazer os seminários com os pastores, né? Glória a Deus. Então, o Senhor usou essa situação, glória a Deus, para suprir ali, né? Então, às vezes a gente não entende o agir de Deus, né? Porque eu estava orando a Deus para Ele prover, e de repente tudo some. E daqui a pouco Deus usa outra forma e aparece. Deus tem as formas dele agir. O inimigo, ele não pode tocar em nós, irmãos, só quando Deus permite. E quando Deus permite, Deus tem um propósito. Satanás jamais vai tocar em tua vida se Deus não tiver um propósito nisso. De tratar, de dar alguma experiência, algo Deus quer fazer. Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, porque Deus queria que Jó desse testemunho dele, de que nós podemos ser fiel ao Senhor independente de qualquer coisa, de adorar e amar ao Senhor independente de bens, independente de qualquer coisa. E Jó foi essa testemunha do Senhor ali. Então, nós não sabemos de nada. Então, é só adorar a Deus. Seja qual for a situação, é só adorar, é só louvar, é só glorificar o nome do Senhor. E foi muito abençoado esse tempo ali com eles. Foi um tempo de derramar, de estudar a palavra, de orar, de louvor. E no final, quando terminamos, em todas as duas províncias em que terminamos, nós fizemos em Sofala, fizemos em Manica. Esses homens falaram a mesma coisa: missionária, não pode parar. Não pode parar, precisamos. Nós precisamos aprender mais, precisamos saber mais. E nós estamos com esse desafio aí. Quando voltar, continuar a ver se pelo menos fazemos umas 3 ou 4 vezes esse ajuntamento, assim, em províncias diferentes, convocando eles. Eles vêm das aldeias mesmo, irmão, de lá do mato, e outros da cidade também. E ali nós temos estudado e tem sido uma grande bênção ali na vida deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 11. Eu vi o pastor falando aqui, né, convocando a igreja para esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. E eu estava me alegrando e jubilando no Senhor, porque eu entendi essa palavra que o Senhor me trouxe nessa manhã. Eu entendi porque o Senhor trouxe essa meditação nessa manhã, que nós vamos falar justamente sobre isso, sobre adorar ao Senhor, sobre louvar ao Senhor, né? E o Evangelho, ele manifesta a glória de Deus. O Evangelho, quando nós vamos estudar, quando nós vamos perceber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não tem como nós não nos quebrantarmos e nos rendermos ao Senhor em adoração e em glória por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. E Romanos 11, a partir do verso 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que Ele o recompense? Pois Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te louvamos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te adoramos, te bendizemos. Obrigada pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu se faz presente. Tu tem manifestado a Tua presença aqui. Nós podemos te sentir. Nós podemos te adorar neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Ministra os nossos corações. Que os nossos corações, Deus, possam se quebrantar diante da Tua presença e se render a Ti em louvor e adoração, porque Tu és o único digno, Tu és o único merecedor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tome a primazia e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nesse livro de Romanos, irmãos, o apóstolo Paulo estava ali doutrinando a igreja, né, acerca do Evangelho, ensinando acerca do Evangelho, e ele traz como Deus foi se revelando ali, né, ao mundo,
desde o início, desde a criação do mundo, Deus tem se revelado. E aqui nesse texto fala da ira de Deus contra o pecado do homem, né, o pecado da humanidade, o juízo de Deus e as misericórdias de Deus. Nós acompanhamos aqui desde o primeiro capítulo desse livro, né, falando sobre o juízo de Deus, a misericórdia de Deus, a justificação pela fé, a graça, né, concedida pelo Senhor. Fala da morte em Adão, fala acerca da vida em Cristo, a vida em Jesus Cristo, né? Fala aqui no livro de Romanos, ele veio doutrinando, ensinando a igreja acerca da luta contra o pecado, né? Ensinando os irmãos, doutrinando os irmãos a lutar contra o pecado, falando sobre a vida no Espírito, né? A importância da igreja viver uma vida ali no Espírito, louvando o Senhor. Ele fala como nós, os gentios, né, para os judeus que assim nos têm, como nós fomos enxertados em Cristo ali. E ele vai trazendo, e vai em tudo que ele está trazendo ali, revelando a sabedoria de Deus, revelando todo o projeto de Deus para a raça humana, todo o projeto de Deus para nós, né? Como Deus criou. Eu acredito que ele ficou ali sentado, imaginando como Deus, na sua glória, lá na eternidade, o Senhor se assentou ali para projetar, para planejar tudo para a nossa redenção, tudo para a nossa salvação. E em tudo ele foi perfeito, em tudo ele foi maravilhoso. E aqui, no meio de todo esse ensino, no meio de toda essa exposição, no meio de tudo isso que o servo do Senhor estava trazendo para a igreja, ele para e se rende a Deus em admiração. Ele se rende a Deus em louvor, ele se rende a Deus reconhecendo toda a majestade do Senhor. E diante de todo esse ensinamento, diante de toda essa revelação de Deus, dos planos do Senhor, ele diz: oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Ele começa a louvar ao Senhor ali, começa a adorar, depois ele continua, já mostrando tudo aquilo que implicava o Evangelho. Mas aqui, o coração deste homem tinha que se render ao Senhor. Tinha que se quebrantar diante do Senhor. E é o chamado que Deus tem convocado hoje a sua igreja. Por isso eu me alegrei quando o pastor estava convocando aqui os irmãos, falando desse propósito da igreja, de estar louvando, de estar adorando, porque nós precisamos voltar a isso, irmãos. Hoje a igreja de Cristo, em muitos lugares, o coração tem estado seco. Está precisando ser regado de louvor a Deus, de adoração a Deus. Olhe um jardim que você não molha, um jardim que você não rega, aquela planta ela vai secar e vai morrer. Mas um jardim que é regado, um jardim que é cuidado, ele vai florescer, ele vai estar verde. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e saímos da casa do Senhor, nós louvamos ali, nós ouvimos a palavra de Deus ali, mas o nosso coração, ele sai o mesmo. O nosso coração não se derramou, o nosso coração não se rendeu ao Senhor, o nosso coração não reconheceu. Irmãos, Deus tem sido tão maravilhoso. Quando eu estava vendo essa passagem do apóstolo aqui se rendendo dessa forma diante de Deus, cheio dessa admiração ali no seu coração, por todo o agir do Senhor, toda a sua misericórdia, todos os detalhes em que o Senhor criou para que pudéssemos ser redimidos e salvos. E eu me lembro, isso me traz a memória, me trouxe à memória algumas situações, algumas experiências que temos passado lá. Eu mostrei ali o que aconteceu em Caia. Nós estávamos em uma situação ali muito difícil, porque sempre nesse período do início do ano, Moçambique é atingido por ciclones.
Alguns fazem muitos estragos, outros não. Outros fazem às vezes no centro, às vezes no norte de Moçambique. E dessa vez atingiu a região centro, a região de Caia, ali, que é onde nós temos igreja, onde nós fazemos trabalho. Inclusive, ali tinha alguns pastores que vieram de lá de Caia. E aquela chuva intensa causou muito estrago, muito prejuízo ali, como vocês puderam ver. Esse povo, eles vivem do que planta. Se eles vivem do milho, que é o feijão com arroz dele, ele vive das plantações de folha, que é a carne deles. Ele pega uma folha de couve, folha de abóbora, essas folhas é o que eles fazem ali, o carilho dele, joga por cima da massa para comer. Praticamente é mais disso que eles vivem. E tudo isso se perdeu. Até essas plantações de milho, eles moem a farinha e guardam as sacas de farinha dentro da casa deles, que ali é para ele viver até a próxima colheita. E que eles não têm dinheiro para comprar. Lá nas aldeias não tem emprego. E eles não vivem de emprego, não vivem de salário. Eles vivem basicamente só do que comem. Então, quando veio essa chuva que destruiu, levou tudo deles. Levou essas farinhas, até os que eles tinham em casa, tudo se acabou. Tudo levou ali. E alguns deles ficaram em uma das nossas escolas lá em Caia, pelo menos quase uma semana e meia. E ali eles me ligaram, pedindo socorro, pedindo ajuda. Missionária, estamos mal. Missionária, nós estamos com crianças, com idosos, estamos aqui. E nós só temos para comer aqui todos esses dias. Temos comido pepino e temos feito sopa de capim mesmo. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, tenha misericórdia. Você ouve uma coisa dessa, você não pode dizer, tá bom, irmãos, vamos ficar orando, Deus vai abençoar, e virar as costas e dormir. Você tem que inquietar o coração. E saber que Deus é Deus. E nós estamos ali pregando o Evangelho de Deus. E como eu falei, o Evangelho de Deus é amor. O Evangelho de Deus é misericórdia. É assim que nós pregamos. Não podemos pregar o Evangelho de Deus sem demonstrar em atitude o amor e a misericórdia de Deus. Eu não tinha como. Nós vivemos pela fé. Então fomos pedir a quem tem. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, envia os recursos. Irmãos, como eu disse sobre viver em fé, viver em milagre, Deus nunca falha. Deus nunca nos deixou ser envergonhados. Deus nunca, porque nós pregamos, irmãos, Deus supre, irmãos, confia em Deus, irmãos, creia no Senhor, irmãos, Deus nos enviou aqui para pregar o Evangelho, para mostrar que Ele é um Deus sobrenatural, que Ele é um Deus que te ama, que Ele é um Deus que te supre. E aí eles vêm numa situação dessa e você vira as costas, em que vai consistir o meu testemunho, e o testemunho da palavra do Senhor, e o testemunho do Evangelho do Senhor que nós pregamos ali. Então, fomos orar, porque nós sabemos que Deus é Deus, e sabemos que Deus em todo o mundo tem o seu exército, tem os seus fiéis, tem aqueles que lhe ouvem. E para a glória do Senhor, irmãos, começaram a chegar algumas ofertas, e nós começamos, eu liguei para eles e disse, vou enviar aí para vocês, vão providenciar aí comida e vamos dar comida a esse povo. Eu tentei ver se conseguia ir com o carro para comprar, porque até onde eu estou o alimento ainda é um pouco mais barato do que lá, ainda é mais caro. Mas os carros não estavam passando, porque a estrada já é ruim, já é péssima, e com a chuva que deu, ficou verdadeiras crateras. Então, não tinha como passar com o carro, e ali nós conseguimos enviar o valor para eles, e eles compraram ali os alimentos. E no primeiro dia, eu falei, olha, manda as fotos para mim, para que eu possa estar mostrando as fotos para alguns irmãos. Eu não sei, mas alguns, muita gente cooperou, eu não conheço algumas, e às vezes eu posto lá, né, no meu Instagram, para poder, porque algumas ofertas, algumas coisas, eu não sei quem está mandando, para as pessoas verem. E ali, quando foi depois, passou a manhã, passou a tarde, e nada das fotos. Eu disse, você não serviram o almoço? Eu fiquei preocupada, pensei. E ele disse, missionária, estamos mal. E eu disse, está mal o que aconteceu? Ele disse, não conseguimos tirar foto. Porque quando já íamos servir a comida, todos aqueles, como estavam com muita fome, atacaram. E já foram pegando as comidas e não tínhamos como conseguir fazer foto. Eu disse, não tem problema, deixa eles se alimentar. Então, só no segundo dia em diante é que conseguiu. Porque eles estavam famintos ali.
Mas Deus supriu, irmãos. Porque Ele é fiel em todas as coisas, em todos os seus projetos. Jamais o Senhor vai nos levar para um lugar para viver em fé, para pregar um evangelho de fidelidade, um evangelho de amor e recolher a sua mão e deixar de agir. E nós precisamos, irmãos, reconhecer esse evangelho de Cristo com esse mesmo sentimento que o apóstolo, com essa adoração em nosso coração. Reconhecer tudo aquilo que foi feito por amor a nós, o sacrifício de Cristo, o sermos enxertados, o sermos desejados, o Senhor não ter desistido de nós. Reconhecer o plano perfeito do Senhor ali, e como Ele se derramou, como Ele se deu. E ali o apóstolo, depois de expor esse evangelho, depois de expor todos os feitos de Deus, todas as ações, ele não tem como não admirar esse Deus. Ele não tem como não se prostrar diante de Deus. Profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Algumas vezes, irmãos, quando eu vejo algumas situações que o Senhor me permite, pela sua misericórdia, fazer, muitas vezes eu me peguei assim parada, olhando e dizendo, olha só como isso está acontecendo. É uma casa que caiu e aquela pessoa não tem, e nós, em vez de virarmos as costas, vamos e nós voltamos, e aquela casa está sendo construída, e eu olho e digo assim, Deus, só o Senhor, só o Senhor, porque Ele é Deus, e é Deus em fidelidade, e é Deus em misericórdia, e é perfeito, e Ele zela pelo seu evangelho. Ele zela pelo seu evangelho. Irmãos, nós precisamos não deixar que o nosso coração se seque. Nosso coração precisa estar encharcado de adoração, encharcado de louvor, encharcado de gratidão. Porque um cristão, ele só se esfria na fé se ele não estiver encharcado de adoração a Deus, de amor a Deus, de gratidão. Precisamos ter em nossos corações essa gratidão. Precisamos nos derramar todos os dias diante do Senhor em gratidão. E ali o apóstolo, ele adora o Senhor diante do conhecimento, da ação de Deus. E ele glorifica ali esse Deus imutável. Ele glorifica a Deus pelo plano perfeito, o plano que não falhou. Deus teve um plano na minha vida, como me mandou ali para pregar o evangelho. E o plano de Deus ali tem sido perfeito, nunca falhou. E eu sei que Deus tem mandado muitos outros, irmãos. Eu sei que mesmo aqui, como o pastor pregou, talvez você nunca saiu para pregar em outro lugar. Talvez você nunca esteve em outro lugar. Mas o plano de Deus, mesmo aqui, na tua vida, ele tem sido perfeito. Quando a gente se coloca diante de Deus em fidelidade, quando a gente se coloca diante de Deus em amor, a sabedoria do plano de redenção do Senhor foi perfeita, em nada ele falhou, nada. Em tudo, mesmo quando talvez, Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo morreu, talvez para Satanás fosse a derrota do plano do Senhor, acabou-se ali o plano do Senhor, não. Deus estava concluindo com perfeição o seu plano, porque o seu filho ressuscitou, o seu filho foi em glória. Em nenhum momento o plano de Deus fracassou, mesmo quando os seus apóstolos, desde o início, mesmo quando os profetas foram mortos, mesmo quando os apóstolos foram mortos, mesmo quando homens do Senhor foram perseguidos, mesmo quando a igreja de Cristo foi perseguida, em nenhum momento o plano de Deus falhou, porque quem planejou foi o Senhor. E Ele é fiel, e Ele em todo o tempo sustentou, em todo o tempo Ele supriu, porque Ele é a profundidade da riqueza, da sabedoria e o conhecimento. E o apóstolo, ele reconhece isso, e ele glorifica ali ao Senhor. No livro de Isaías 40, versículo 13, reflete também esse pensamento, quando ele fala, quem definiu o limite para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou e pudesse esclarecê-lo? E que ele ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? O Deus é perfeito.
Às vezes nós queremos questionar algumas coisas de Deus. Senhor, eu sou cristão, eu estou na tua casa, mas por que essas coisas têm me acontecido? Por que tem me acontecido isso ou aquilo? Às vezes nós queremos questionar a Deus, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas para nossas vidas. Ele sabe do que nós precisamos. Irmãos, olha, o propósito de Satanás é nos afastar de Deus. Por que ele quer nos afastar de Deus? Porque ele sabe que aquele que está em Deus, ele não pode tocar. Desde a criação foi assim. Quando Adão e Eva viviam, a Bíblia diz que havia comunhão entre eles e Deus. Todas as tardezinhas Deus estava ali com ele. E depois a Bíblia diz que Satanás fez o quê? Afastou. Fez o homem pecar e afastou de Deus. E depois disso houve separação. Mas Deus fez isso, Deus consertou, Deus restaurou. Mas até hoje Satanás tenta nos afastar de Deus. Porque ele sabe que quando nós estamos em Deus, ele não pode ir contra nós. Para ele tocar em Jó, irmãos, ele teve que ir pedir permissão a Deus. Se o Senhor não desse, ele não podia. E Deus só deu porque tinha um propósito. Ele só tocou na minha conta porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, ele não podia. Mas Deus permitiu porque tinha um propósito. Por isso, quando as coisas estiverem acontecendo, não murmure, vá adorar, vá louvar, vá buscar a face do Senhor. Porque se Deus permitiu, algum propósito, alguma coisa tem. Porque nós somos do Senhor. E Satanás sabe disso. E essa é a graça que o Senhor nos deu de estarmos em Deus, de sermos dele e de termos a fidelidade, a misericórdia e a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o Evangelho, irmãos. Nós somos conquistados, somos de Deus. E Satanás não pode contra nós, não pode tocar em nossas vidas. É a riqueza do Evangelho isso em nossas vidas. Porque esse Evangelho, ele nos enxertou no Senhor. Ele nos ligou no Senhor novamente. E hoje Satanás não pode mais nos tocar. Aqueles que andam em fidelidade, aqueles que andam em santidade, não pode. Nas aldeias, eu durmo em barracas, né? Quando eu vou, eu armo uma barraca ali do lado de fora e nós dormimos ali e é só mato ali. E enquanto nós estamos dormindo, às vezes eu tenho que fechar o ouvido por alguma coisa assim para tapar, porque é o barulho muito alto dos tambores dos feiticeiros. E eles ficam lá com aqueles tambores alto, 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 lá e fazendo os rituais deles. E lá é terrível. Às vezes os meninos me mostram um vídeo. Ah, é verdade, feiticeiros voam lá, voam mesmo. São demônios terríveis. E a gente fica ouvindo essas coisas, e ali no meio do nada, e as pessoas dizem, você consegue dormir? Eu digo, é só o tempo do sono cair profundo e não ouvir mais aquele barulho. Porque o Senhor é conosco, Ele diz que quando nós estamos no Senhor, o Senhor nos guarda enquanto nós dormimos. É esse, irmãos, é essa riqueza, e eu tenho isso no meu coração. Enquanto nós dormimos, o Senhor nos guarda. Eu digo, eu não sei. Olha, a minha proteção não é um problema meu, é do Senhor. E eu deito e durmo mesmo lá. E só acordamos no outro dia. Porque esse é o Evangelho do Senhor nas nossas vidas. Ele é perfeito. E o Senhor, Ele é perfeito, e o nosso Deus é vivo, e o nosso Deus é real. E por isso que o servo do Senhor aqui, em vivenciar tudo que o Senhor fez, em contemplar a perfeição, ele se derrama, profundidade da riqueza e da sabedoria. Alabastei, glória, alabastei, oh, alabastei, a Dilde canta, a glória, alabastei. Oh, profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos. Oh, Senhor, quão fiel é o Senhor. Nós precisamos nos achegar a Ele, irmãos. Se achegue a Deus. Nós sabemos que as coisas não estão fáceis. Muitas coisas já aconteceram e se prepare, porque muitas coisas estão para acontecer, porque a palavra do Senhor precisa se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir e os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo vão acontecer.
vão acontecer. E nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos nos apegar a esse Deus. Nós precisamos confiar. Se esconda em Deus. Se você está assustado com as coisas que estão acontecendo, se esconda em Deus. Nós conquistamos, Senhor, essa intimidade com Deus. Conquistamos em Cristo através do Evangelho. Vamos viver, irmãos, esse Evangelho. Vamos nos achegar a esse Deus em amor. Vamos chegar a esse Deus em quebrantamento. Vamos não só entrar na igreja e sentar. Vamos não só pegar uma Bíblia e andar com ela. Mas vamos viver, vamos ser. Esse é o único modo, irmãos. Nós costumamos recitar aquele versículo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É tempo disso. É tempo de você habitar no esconderijo do Altíssimo. É tempo de você se refugiar ao Senhor. É o lugar onde você não vai ser tocado. E Satanás sabe disso. Por isso ele tem afastado muitos da presença do Senhor. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que no final do tempo haveria muitos escândalos. Haveria muita apostasia. Muitos esfriariam da fé. Mas não deixe a tua fé se esfriar. Sabe, quando nós estamos apegados no Senhor, não há como a nossa fé se esfriar. Nós não podemos nos descuidar, irmãos. É tempo de vigiar, é tempo de não nos descuidar. Você pode dizer assim, um dos sinais do final do tempo é que a fé de muitos se esfriará, mas nesse momento você tem que dizer, pode ser de muitos, mas eu não sou um desses muitos, porque eu estou no Senhor. Muitos apostatarão da fé, mas eu não sou esses muitos, porque eu estou no Senhor. Eu me apeguei a Cristo, me apeguei à sua verdade, me apeguei ao seu Evangelho, e eu vou viver. Cuide, irmão, zele da sua fé. Que riqueza é isso que está fazendo os teus pastores. Esses dias de oração. Essa semana o Senhor me chamou para jejuar. Só pela presença dEle. Busca a minha presença. Jejua pela minha presença. Sem pedir nada, nada. Só pela presença. Porque nós precisamos dessa presença em nossa vida. Muitas coisas vão acontecer esse ano. Não sabemos o que virá. Eu não sei o que vai vir, mas eu sei uma coisa. Eu me escondi no esconderijo do Altíssimo. E você, irmãos? Eu não sei o que virá, mas eu sei que o meu coração, haja o que houver, o meu coração está cheio dessa adoração. Está cheio dessa atitude. E não é só você vir orar e dobrar o joelho, irmãos. Não é só você vir para os cultos sem falhar. É a atitude do coração em se entregar em adoração. Porque isso conta. A adoração ao Senhor conta. Ela nos quebranta. A adoração do Senhor nos traz humildade. A adoração do Senhor é algo especial. O inimigo colocou na mente, tem usado homens. O inimigo usou Satanás, né, para cochichar no ouvido do homem. Que, não é assim bem o que Deus falou. Deus deu uma ordem. Deus falou algo com ele, mas o inimigo chegou. Não é bem assim. É assim não, é assim, assim, assim. Não vai morrer, não. E deram ouvido a ele. E isso só os afastou de Deus. Isso não acabou, irmão. Satanás tem feito isso para afastar-nos do Evangelho, para nos afastarmos de Cristo. Ele tem usado muitos pastores, homens, que são instrumento deles, são serpentes usadas pelo inimigo, falsos profetas, para dizer, não é assim que a Bíblia diz. Cuidado quando você... Não é bem assim. Não é assim que a Bíblia diz. Não precisa entrar numa igreja para poder ser crente. Não é assim que a Bíblia diz. Você não precisa entrar na igreja para ser... Você pode ser crente na sua casa. Não é assim que a Bíblia diz. Você não precisa dar o dízimo, não. Não é assim que a Bíblia diz. É isso que Satanás tem feito, irmãos. Vigia.
Porque ele tem usado muitos falsos profetas para cochichar no ouvido da igreja de que não é assim. E muitos têm ido. Muitos têm deixado de dizimar. Muitos têm deixado de congregar. Porque a serpente continua cochichando. Não é bem assim. Porque ele quer te afastar do evangelho. Quer te afastar de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que em Deus ele não pode te tocar. Ele sabe que em Deus ele não pode te destruir. Mas quando você se afasta, você é presa fácil. Imagina se você está em Deus, Satanás vai poder enfrentar a Deus. Que poder ele tem? Quem é ele para enfrentar? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que já o derrotou. Ele não pode enfrentar aquele que já derrotou a ele. Ele não pode ir contra você nos braços desse Deus. Mas quando você não está, irmão, ele pode fazer o que ele quiser. Por isso ele tem usado pessoas para dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Você está com um problema, ele chega e diz, está vendo? Quando acabar, você fica lá na igreja, o pastor fica dizendo para você, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus cuida. E olha aí, olha o que você está passando. Está vendo que não é assim? Irmãos. E muitos têm se decepcionado com a igreja, por causa dos seus problemas, da sua luta, e têm abandonado, porque têm dado ouvido à serpente, que continua cochichando até hoje. Porque a palavra do Senhor diz perseverar, e a palavra do Senhor diz que no mundo teríamos aflições. A palavra do Senhor não diz que ia ser tudo 100% certinho, não. Ela nos preparou para passar por aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo. Ela nos manda buscar ao Senhor. Humilhável diante do Senhor. E seja qual for a situação, imagina Jó, toda aquela dor, tudo aquilo que ele passou. Mas o seu coração continuava cheio de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor. Porque ele reconhecia quem era esse Deus. E sabe que Satanás não conseguiu destruir Jó. Porque Jó estava com Deus. E Jó continuou com Deus. Toda a luta, toda a provação, toda a dor, toda a humilhação. Mas este homem não decidiu no seu coração não se afastar de Deus. E Deus foi com ele. Agora imagine se ele desiste no caminho. E muitos de nós fazemos isso. Começam as lutas, começam as dores, e a gente já se decepciona, já se afasta, não vai até o fim para ver o que é que o Senhor tem lá no fim preparado para nós. Olha o que Deus tinha no fim preparado para Jó. É essa riqueza, irmã, do evangelho que nós vivemos. É essa riqueza do evangelho que nós vivemos. São esses os favores de Deus na nossa vida. São essa conquista do Senhor para nós. E por isso o apóstolo, ele tinha que parar. Ele entendeu o que era o evangelho. Ele entendeu o que era isso que nós estamos vivendo. Muitos de nós não entendemos ainda. Ele tinha que admirar ao Senhor. Ele tinha que se entregar a Deus ali e adorar e glorificar. Deus, ele tem todo o conhecimento sobre as nossas vidas. Todo o conhecimento de toda a raça humana. Todo o conhecimento de tudo o que há no mundo. Porque foi tudo a criação dele, foi ele que criou, foi ele que nos fez. Ele sabe do jeito que você é, ele sabe o teu sentimento, ele sabe tudo na tua mente, porque foi ele que criou. Ele que criou todas as coisas. Então vamos confiar nesse Deus e buscar, e vamos nos apegar a Deus com amor, amém? Vamos ser gratos por esse evangelho, vamos ser gratos pela nossa fé, vamos ser gratos por tudo que foi conquistado na nossa cruz. Vamos ter um coração como a deste homem, de nos derramar, de nos prostrar diante do Senhor. Ame a Deus, irmãos. Ame a Deus. Não tenha Deus só como aquele que cura. Eu vou na igreja porque Deus cura, eu vou na igreja porque Deus salva, eu vou na igreja que Deus me salvou. Vá além disso, irmãos. Vá mais profundo, vá em amor. Vá em gratidão. Devemos ter esse sentimento de gratidão. Às vezes nós nos esquecemos de ter esse sentimento de gratidão a Deus no nosso coração. Às vezes nos esquecemos de ter um sentimento de adoração a Deus no nosso coração. E nós precisamos rever isso em nossas vidas. Precisamos ser mais gratos. E precisamos nos apegar mais a esse Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. E eu quero dizer a você, irmãos, haja o que houver,
Não abra mão de estar em intimidade com Deus. Tem uma música, louvado seja o Senhor. Tem uma música que nós cantamos lá, que diz assim: Hakuna wakaita sajesu, Hakuna wakaita sajesu, Hakuna wakaita sajesu, Akutina. Ela quer dizer assim: não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Ele é, não há ninguém como Jesus, não há, amém? Não há ninguém como Jesus. E nós devemos reconhecer isso todos os dias da nossa vida e amá-lo cada vez mais, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Hakuna wakaita. Não há ninguém como Jesus. Hakuna wakaita Jesus. Gostei. Você sabe o que é interessante? Às vezes a gente está aqui no conforto da nossa cadeira acolchoada, chegamos no carro com ar-condicionado, tem ar-condicionado aí ligado, e a gente não está dando importância ao que o Senhor está falando aqui no dia, na nossa presença, falando para nós. As pessoas estão lá na África festejando uma bicicleta, em Moçambique, festejando uma bicicleta, festejando um prato de comida, e aquelas crianças naquela oração, com tanto vigor para agradecer a Deus. Tem um material ali, quer que eu fale ou você quer falar? Paz, irmãos, eu esqueci, nós trouxemos alguns materiais ali, foram feitos pelos irmãos mesmo lá em Moçambique, né? Eles que fizeram, e eu trouxe esse material para vendermos, que esse tudo aí, o recurso é para o trabalho lá. Amém. Que não volte peça nenhuma, né? Volte sem nada. Eu quero fazer 2 lembretes para a gente encerrar o culto. Primeiro, aliás, antes disso, aquilo que Deus falou através da missionária Ana Marta, me fez pensar de como nós estamos aqui e não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós temos toda a condição para viver uma vida plena na presença do Senhor. E às vezes a gente vive relaxadamente. A gente tem toda a condição que o Senhor nos dá para ter tempo em sua presença, buscar a tua presença no dia a dia, em nossa casa, aqui. E às vezes a gente despreza. Às vezes eu fico pensando, olho algumas coisas, eu normalmente fico sentado ali assim, às vezes eu fico mais afastado, algumas vezes lá na frente, mas eu fico observando. E a impressão que eu tenho, eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes algumas pessoas estão aqui só pelo costume. Estão aqui porque é domingo e eu preciso ir à igreja. Mas a mente está distante, a alma não está aqui, o espírito nem sei o que é que aconteceu. Porque não está ouvindo a palavra de Deus, não está vendo o que o Senhor está dizendo, está muito mais preocupado com as coisas do dia a dia do que com aquilo que Deus está falando para você. E hoje Deus falou, não sei para você, mas para mim Ele falou. Eu ia dizendo daquelas crianças, a alegria deles repetindo aquela oração. E às vezes a gente fala sobre oração e parece um sacrifício orar. Quando a missionária disse assim, quem vai orar? Todo mundo levantou a mão, querendo orar. E às vezes a gente está em algumas reuniões e diz, eu queria que alguém voluntário orasse. Parece que está uma dificuldade tão grande que fica um silêncio, ninguém ora. Não há uma disputa para orar como foi os meninos, mas é uma disputa para não orar, como se não fosse bom falar com Deus.
E o Senhor tem nos chamado para isso. É por isso que nós escolhemos a melhor parte. É por isso que em fevereiro e em março nós não estaremos fazendo outra atividade. Nós precisamos buscar a presença de Deus, como a missionária falou. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos encontrar com Ele como Adão e Eva faziam no paraíso. Nós precisamos conhecer mais a Deus. O texto lido foi: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Hoje à noite eu quero convidar você, a partir das 18 horas, nós estaremos meditando justamente sobre isso. Foi Deus confirmando no meu coração o conhecimento de Deus. Às vezes a gente está aqui na igreja, mas será que a gente realmente conhece a Deus? A gente procura milagres, e no dia a dia, qual é o nosso contato com Deus? A gente tem tido aqueles milagres, que eu chamo de milagres, para mim faz o mesmo efeito, se ele é grande ou se não é, se é uma pequena coisa no dia a dia, no contato com Deus. Deus quer fazer isso. Os 2 lembretes que eu ia fazer. A missionária falou da preparação para a volta do Senhor. A gente tem visto muitas coisas. E a pastora Geisa está fazendo um seminário às quartas-feiras. Quarta-feira sobre o livro de Apocalipse. Na quarta-feira passada, agora foi a introdução. Quarta-feira continuará. Então vocês estão convidados, todos estão convidados a estar aqui. Eu quero até ajudar, eu me propus a ajudar a pastora Geisa. Ela não me convidou não, mas eu me propus a ajudar. E como eu vou ajudar? A partir do próximo domingo, os 3 próximos domingos, eu vou fazer um estudo sobre Gênesis. Por que Gênesis, pastor? O que é que tem a ver com Apocalipse? Você só entende o final da história quando você conhece o início dela. E a gente vai conhecer o início da história para entender o que é que está acontecendo no final da história. Então a gente vai estar estudando a partir do próximo domingo o livro de Gênesis. Mas na sexta-feira, a gente tem o primeiro culto da família do ano. Sexta-feira você está convidado, você sozinho ou com a sua família, preferencialmente com a família. Mas se não vier a família, venha você que faz parte de uma família. Nós estaremos aqui reunidos na sexta-feira às 19h30, culto da família. Depois nós só teremos culto da família em abril. Porque, como eu disse, fevereiro e março nós pararemos essa parte. Todas as outras estaremos só segunda-feira, quarta-feira e domingo, manhã e noite. Então nós teremos esses cultos a partir de fevereiro. Portanto, venha sexta-feira para participar do culto da família. Amém? Por fim, cadê os diáconos? Rápido. Cabelo está branco, mas você é novo. A gente às vezes tem oportunidades na vida e a gente perde oportunidades. E oportunidades passam e às vezes a gente não tem uma outra chance. A missionária Ana Marta está ali em Moçambique, pregando a palavra, mas não só falando, demonstrando o que é que Deus faz, o que o Senhor faz, na prática. E eu queria que a gente levantasse uma oferta. A igreja já vai dar a oferta, mas essa é uma oferta sua, individual. Aquilo que o Senhor propôs no seu coração para você doar aqui para o trabalho ali em Moçambique. E aí você vai levantar enquanto o louvor estiver cantando e trazer essa oferta aqui e colocar. Tem uma salva lá em cima também. Você vai colocar a sua oferta aqui para o trabalho ali em Moçambique. Amém? Se você quiser colaborar durante todo o ano, procura depois aí a família está toda aí da missionária. Vocês vão procurar ver como é que eu faço para colaborar durante o ano. E você pode continuar colaborando durante o ano, para que aquele trabalho não pare e as pessoas possam estar buscando a presença do Senhor, conhecendo o Senhor, possam estar fortalecendo o seu trabalho ali. Aquilo que eu não posso ir, alguém está fazendo e eu preciso contribuir, eu devo contribuir em oração, em intercessão, mas também contribuir com aquele que é realizado financeiramente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Vamos ficar de pé. Veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Tu és grande, Senhor. A tua bondade não pode ser comparada com nada. O Senhor é totalmente amor. O Senhor é totalmente fidelidade, totalmente misericórdia, totalmente bondade. Nós entendemos, Senhor, aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. A tua palavra há de ser pregada a tempo e a fora de tempo, aonde estamos e aonde não podemos ir, porque o Senhor é o dono da obra e não nós. É o Senhor quem faz e não nós. E eu sei que a tua palavra há de ser pregada a todos os povos, e então virá o fim, como disse o Senhor. Ansiamos pela tua volta, ansiamos pela tua vontade feita em nós. Toma-nos em tuas mãos e usa-nos, Pai. Amém. Eis-nos aqui, como disse o profeta Isaías. Eis-nos aqui. Obrigado por esta manhã, Senhor. Leva-nos agora em paz. Cobre-nos com o sangue precioso de Jesus. Livra-nos de todo homem mau, fraudulento ou violento. Livra-nos das ciladas do inimigo. Ó Senhor, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia estejam sobre nós. Que a comunhão do Espírito Santo nunca falte em nossa vida, em nós. Que possamos, ó Deus, continuar em tua presença todos os dias. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até às 18 horas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro